Shabbat Shalom, mais um Shabbat abençoado na presença do nosso Pai Eterno. E nós vamos compartilhar um pouco sobre as coisas grandiosas do nosso querido Adão. Eu quero iniciar antes fazendo uma oração, uma tefilá, para que o Pai Eterno venha nos abençoar nessa manhã. Pai Eterno, obrigado, Pai, porque Tu és grandioso, maravilhoso, pela beleza de estar na Tua presença. Nos ensina cada vez mais a Tua palavra, o Teu temor, para que nós possamos desenvolver as obras do ministério, estarmos diante de Tua presença de forma excelente. Nos coloca no coração as Tuas palavras, os ensinamentos que Tu tens para nós essa manhã. No nome de Yahushua HaMashiach, hoje para todos sempre. Amém. 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 Meus amados, nós vamos hoje continuar, mais uma das porções, uma das maravilhosas porções que nós temos, a porção Vairá. Eu vou compartilhar com vocês agora. E ele mostrou-se, Vairá é a quarta porção semanal da Torá, no ciclo judaico anual, onde é o quarto livro também de Bereshit, E essa porção, ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 18, verso 1, ao capítulo 22, verso 24. Então, eu quero acreditar que nós vamos ter uma abençoada manhã e vamos aprender coisas importantes, como, por exemplo, a vida de Abraham, a aparição em Manre, a intercessão que ele fez, a origem dos Moabitas e dos Amonitas, a destruição de Sodoma, Abraham em Gerara, o nascimento de Isaac, a expulsão de Agar e Ismael, Abraham e Abimeleque em Barsébia, o sacrifício de Abraham e a descendência de Nacor. Então, nós temos esses temas hoje dentro da Parashá Vairá, e eu quero acreditar que nós vamos ser grandemente abençoados essa manhã. Então vamos iniciar com o texto já, Nós vamos fazer a leitura desse texto, E acredito que ele vai nos trazer informações fidedignas sobre um plano, sobre um projeto do Eterno. Apareceu em Manre. Yahweh apareceu a Abraham no bosque sagrado dos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda. Na hora mais quente do dia, Abraham ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os ouviu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encontrando seu rosto no chão. Então declarou Abraham: Adonai, se encontrei favor aos teus olhos, não passes pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Também trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguirei vossa jornada. Ao que eles responderam: assim seja, faze como disseste. Abraham dirigiu-se e apressadamente para sua tenda e pediu a Sara: toma depressa 3 medidas da melhor farinha, amassa e prepara 3 pães. Em seguida correu ao rebanho e escolheu o melhor e mais tenro vitelo e deu a um servo que se apresentou em prepará-lo. Tomou igualmente coalhada, leite e o vitelo que preparava e colocou tudo diante dos visitantes. Entretanto, permaneceu de pé junto deles, sobre a árvore, observando enquanto comiam.
Os hóspedes que lhe indagaram: onde está Sara, tua esposa? Ele afirmou: está na tenda. Então ele lhe prometeu: voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda, atrás dele. Ora, Abraham e Sara já eram idosos, com idade muito avançada. E Sara, o ciclo menstrual das mulheres já havia, e em Sara, né, o ciclo menstrual das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que estou velha, e velho também está o amo, como ainda terei prazer sexual? Entretanto, o Eterno questionou Abraham: por que se ri Sara, conjecturando: será possível que vou dar à luz, agora que sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para Adonai? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença, e Sara terá um filho. É bem interessante essa primeira parte, né, meu amado, minha amada, a respeito da questão aí desse momento onde essa aparição de Manre faz com que Abraham tome providências, né, para fazer um acolhimento, né? Um acolhimento com alimento, com carinho, e ele se prontifica de fazer esse acolhimento. Mas certamente não é um acolhimento qualquer, não é uma recepção qualquer. Ele está diante de quem? Né? Ele está diante do quê? É muito interessante quando nós pensamos um pouco sobre as questões da vida, as questões da importância que nós damos para os momentos, para as situações, para os dias, para aquilo que foi dedicado, como por exemplo este dia, né? E diante de algumas circunstâncias, nós estarmos sendo visitados, nós tendo uma visitação que às vezes pode estar como inesperada. Essa visitação é a visitação do nosso Abba, do nosso Pai, através do seu Espírito. E isso não é possível mediante qualquer ambiente que nós possamos estabelecer. Aliás, esse ambiente ele tem que ser estabelecido. Quando você e eu, nós vamos receber uma visita, alguém muito importante vai à nossa casa, que providências nós tomamos? Nós arrumamos a casa, preparamos uma refeição, nos arrumamos, dedicamos um momento para aquela visita chegar e assim nós procedemos, né? Como seria se essa visita fosse a visita do nosso Elohim, materializado de uma forma que nós pudéssemos tê-lo como homem, como uma presença física, onde haverá um diálogo, uma conversa, uma interlocução. Como é que nós nos prepararíamos para esse encontro? Pois é, eu imagino que vocês já sabem onde eu quero chegar, né? A Escritura fala da presença real. Inclusive, o próprio Mashiach disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Então, obviamente, que a presença do Eterno é indiscutível. Aliás, ele é onipresente, onipotente, onisciente. E estar apto e preparado sempre para recebê-lo, para tê-lo com você no seu momento devocional diário, ou então no próprio Shabat. E o ambiente que você precisa preparar. O primeiro ambiente é o ambiente interno, né? É você se preparar, estar consciente da presença real do seu Elohim, né? Da sua evocação,
do seu avodar, do seu serviço, do seu momento de oração, qual é a postura, quais são as roupas, né? O que nós devemos fazer? Cada um poderá ter uma resposta, poderá dizer o que pensa sobre isso, né? E nós temos liberdade. Nosso Pai Eterno nos dá essa liberdade para o desenvolvimento desse momento, ou desses momentos. E eu fico imaginando, fico pensando exatamente sobre a possibilidade de você pensar um pouco sobre isso, sobre isso que é real em nós, né? E nós estarmos na presença do Pai Eterno, desenvolvendo da melhor forma possível esse relacionamento. Abraham pede à sua companheira ajuda, né? E uma conversa começa a se desenvolver entre Abraham e o Pai Eterno. E essa conversa, ela desencadeia uma ideia muito interessante, que é exatamente o fato de que Abraham, a partir desse momento, ele é anunciado de um filho, uma promessa, né, é estabelecida. Só que essa promessa, ela é uma promessa que chega numa hora bem pouco possível aos homens, né? Porque tanto Sara quanto Abraham já eram idosos, né? A probabilidade era muito menor de que isso fosse de fato acontecer. E quando o Pai Eterno estabelece isso na vida dele, Sara se ri, né? E esse riso de Sara vai dar, consequentemente vai levar ao Eterno a nominar o filho de Abraham com Sara. E o nome do filho de Abraham com Isaac é risadinha, é riso, risada. Tu vais botar o nome do teu filho risada. Imagina se eu recebo uma promessa dessa, se você recebe uma promessa dessa, e a sua crença, ou a sua descrença, melhor dizendo, chega no nível do riso, da chacota. E aí você olha, por causa da tua chacota, do teu riso, o nome do teu filho vai ser riso. Porque Yitzhak significa riso, risada, risadinha. Foi exatamente isso o que o Eterno fez em relação a essa história incrível, né? Mas a promessa é estabelecida. E essa promessa, ela traz nos próximos textos que nós lemos e que nós vimos, muita particularidade, muita coisa interessante. Eu vou continuar a nossa leitura, que fala sobre essa questão aí. Vamos lá. Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada e mentiu. Não, eu não ri. No entanto, ele foi categórico. Sim, é verdade que tu riste. E aconteceu que quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraham os acompanhava a fim de despedir. Então o Eterno falou consigo mesmo: ocultarei de Abraham o que planejo realizar. Abraham será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Portanto, eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Eterno, no caminho de Adonai, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Eterno faça vir sobre Abraham tudo quanto lhe tem prometido,
Então compartilhou com Abraham o Eterno. As acusações e os gritos contra Sodoma e Gomorra são tantos e tão expressivos. O seu pecado é por demais grave. Descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde ao clamor que é vindo até minha presença. E se assim não é, verdadeiramente sabê-lo-ei. Então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma. Muito bem. Então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, mas Yahweh permaneceu junto a Abraham. Abraham chegou um pouco mais perto e indagou: destruirás o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti cometeres tal atrocidade, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo será tratado como pecador. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então lhe assegurou o Eterno: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor a eles, argumentou Abraham. Então, eu me atrevo a falar ao Adão, eu que sou poeira e cinza. Contudo, é possível que faltem 5 para completarem os 50 justos. Por causa das 5 pessoas, destruirás toda a cidade? Ele replicou: não. Se eu encontrar 45 justos. Abraham retomou ainda a palavra e ponderou: mas talvez só existam 40 justos. Ao que lhe garantiu: eu não o farei por causa dos 40. Propôs Abraham que Adonai não se irrite e que eu possa falar. Provavelmente ali se encontrem 30. Ele asseverou: eu não o farei se ali encontrar 30. Prosseguiu Abraham. Agora, que já fui tão ousado falando ao Adão, pergunto: se apenas 20 justos forem encontrados na cidade? Ele respondeu: por amor aos 20 justos, não destruirei. Então Abraham insistiu: não tires, Adão, não tires, Senhor, me permite me falar mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele afirmou: por amor aos 10 justos, não destruirei. Tendo acabado de falar com Abraham, o Eterno partiu e Abraham retornou ao seu lugar. O amor do Pai Eterno independe de qualquer coisa que eu e você possamos imaginar, ou prescrutar, ou tentar adivinhar, né? Independe, nós nunca alcançaremos esse amor incrível, maravilhoso do nosso Pai Eterno. Por amor a 10, por amor a 5, por amor a 1, né? Eu lembro da parábola da ovelha perdida, né? E deixou o cuidador das ovelhas, o bom pastor, ele deixou no campo todo o seu rebanho e ele foi atrás da ovelha perdida. Eu e você, né? Fomos e estivemos perdidos até que o Eterno nos encontrou no estado em que nós estávamos e nos tem trabalhado até os dias de hoje. O Pai Eterno é misericordioso, irmão. O que esse texto está falando para a gente é isso. É que o Eterno não se importa com aqueles que não se importam. Ele se importa com aqueles que querem e que têm o desejo de buscar a sua face. Portanto, eu e você precisamos entender da importância que é nós não nos preocuparmos com o número. Essa semana eu conversando com o irmão e ele falando um pouco sobre essas questões aí de número, né, que muita gente está preocupada com a quantidade de pessoas
e etc e tal. E nós não devemos nos preocupar com multidões, devemos nos preocupar em semear a palavra, em fazer a nossa parte, cuidar daquilo que nós temos que cuidar, nossa responsabilidade, né? Bom, vou continuar a leitura junto com os amados e fazendo os comentários. Agora a gente vai ver um pouco sobre a destruição de Sodoma, no capítulo 19. A noite estava caindo quando os dois mensageiros chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra. Suplicou: eu vos peço, meus amos, descei à casa do vosso servo para aí passardes a noite e lavares os pés. De manhã retomareis vosso caminho. Contudo, eles contestaram: não, nós passaremos a noite na praça. Todavia, Ló insistiu tanto que eles aceitaram o veemente convite e seguiram com ele para a sua casa e entraram. Ló preparou-lhes uma refeição, fez questão de que se alimentassem de pães asmos, e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Os homens de Sodoma, desde jovens até velhos, todo o povo, sem exceção, chamaram Ló e lhe ordenaram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Onde estão os homens? Traze-os aqui para fora para que tenhamos relações sexuais com eles. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens. Fechou bem a porta atrás de si e rogou-lhes: por favor, meus amigos, não cometais essa perversidade. Ouve, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu vou-las trarei. Fazei-lhes o que bem vos parecer, mas estes homens nada façais, porque se encontram sob a proteção de meu teto. Retira-te daí. Esbravejaram eles e alegaram furiosamente: este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos ainda pior do que a eles. Em seguida, empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Neste instante, os 2 viajantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, feriram de cegueira todos os homens, tanto os moços como os idosos, que estavam do lado de fora, e eles não conseguiram sequer encontrar mais a porta da casa. É muito incrível essa situação, né? Ló, ele faz uma proposta muito estranha aqui para os nossos olhos. Como assim eu vou entregar minhas 2 filhas para que vocês se sirvam dela? Qual era a tabela de valores de Ló naquele momento? Será que nós conseguimos alcançar o que Jó pensava, ou qual era o valor de Jó para aquele momento, né? Ou seja, ele completamente altruísta do ponto de vista da sua decisão, entregando suas próprias filhas, né? Para proteger esses malahim, esses anjos, esses enviados do Pai Eterno. Imagino que Ló deve ter pensado que, se isso fosse possível acontecer, uma abominação viria tão grande sobre a terra, sobre eles mesmos, todos seriam, né, fulminados naquele mesmo momento, porque seria inadmissível. Bom, independentemente dessa tabela de valores ou dessa ação de Ló, é minimamente desafiador nós vermos Ló agindo dessa forma. Então, continuando a leitura, os 2 homens perguntaram a Ló: ainda tens mais alguém dos teus na cidade? Genros, filhos e filhas, ou qualquer outro parente? Fazei-os sair daqui depressa, porque estamos para destruir completamente este lugar. O clamor que sobe consequentemente ao Eterno contra esse povo é tão grande e maligno que ele nos enviou para destruir a cidade.
Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas. E ele os instava: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Eterno destruirá toda essa cidade. Todavia, eles pensaram que ele estivesse apenas brincando. Isso é muito comum nós vermos no nosso meio, né? As mensagens, os momentos de advertência, os avisos que nós damos às pessoas, no que diz respeito não a um trágico fim local, mas a própria consequência de uma vida que vai gerar certamente os seus frutos. O fruto do pecado é a morte, né? A consequência do pecado é a morte. Portanto, quando nós designamos, nós proclamamos e falamos sobre as instruções do Pai Eterno, as pessoas pensam: isso aí deve ser brincadeira, eu não quero saber disso, eu não quero saber disso. Eu ouvi essa semana alguém dizer isso: eu não quero saber de religião, eu não quero saber de nada, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de nada, né? Enfim, é muito difícil, porque é a mesma coisa que quando você reclama da sua área financeira, você diz assim: poxa, mas tá ruim, tô sem dinheiro. E aí, quando você percebe que você nunca estudou sobre o assunto, você nunca buscou conhecimento, como é que você pode estar bem em alguma área da sua vida, se você não buscou conhecimento? Da mesma forma, as coisas do Pai Eterno. Você precisa buscar o Pai Eterno e se inteirar, se interessar. Porque senão você vai pensar que tudo é brincadeira, que tudo não vai passar de uma história, de uma balela, né, de um papo furado do passado, né, de instrumento de manipulação das pessoas, das massas, enfim. Então, é necessário atentar, né, dar um pouquinho de atenção e se envolvendo e conhecendo. Isso tem níveis de profundidade. Se você quiser ficar num nível superficial, raso, ficar pela canela, ou ficar pelo pescoço, ou você mergulhar e ir para as profundezas, e para os 9.000 metros de Mariana, da fenda de Mariana, e profundo, estar no profundo com o Pai Eterno. Eu gostaria de estar nessa fenda de Mariana, né, nas profundidades com o Pai Eterno. Mas isso é um processo, isso não acontece de um dia para o outro. Continuando o texto, nós lemos: ao raiar da aurora, os mensageiros insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Entretanto, como ele hesitasse, os homens tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas. Conduziram-nos à força e os deitaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Eterno teve para com eles. Continuando. Assim que os tiraram da cidade, um dos mensageiros, né, recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante a tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Ló, no entanto, argumentou: não, Adonai, eu te rogo, eis que o teu servo encontrou favor imerecido aos teus olhos e mostrastes uma grande compaixão a meu respeito, salvando-me a vida. Mas não conseguirei chegar até a montanha sem que me atinja primeiro esta terrível destruição e eu venha morrer também. Eis ali uma pequena cidade, está tão próxima que me é possível correr até ela. Permite-me que eu fuja depressa para lá.
mesmo sendo tão pequena, lá encontrarei abrigo, estarei a salvo. É muito, os elementos desse pequeno trecho da Torá também nos traz uma informação maravilhosa, que é a postura de Ló quando concorda, né, fala com o Eterno e ouve, né, mas pede uma concessão. Eu tenho uma cidade próxima, né, e o Eterno vai dar essa proposição mais aqui adiante no texto. Agora, o que eu queria falar em relação à questão da proposta do Eterno são os detalhamentos, né? Porque não era só sair da cidade. Ele precisava fazer algumas coisas além de sair da cidade. Ele tinha que sair da cidade, ele não tinha que ficar na planície, ele tinha que ir para uma montanha, ele não tinha que parar de forma alguma. São muitos detalhes, amados. Quando o Eterno nos traz livramento, ele nos traz também essa orientação. E eu posso ficar no meio do caminho. Se eu atentar para que eu tenho que obedecer o Eterno como eu quero, eu não vou ser pleno. Eu vou fazer do meu jeito. Mas o certo é, eu precisava sair da cidade, eu precisava não ir pela planilha, não parar e buscar montanha. Ló precisava fazer isso, né? Eu e você, como somos instruídos, nós somos instruídos por uma questão da essencialidade, da totalidade, da plenitude. Não adianta você guardar 9 mandamentos. Melhor dizendo, isso não é suficiente. Não é suficiente você guardar 7 mandamentos. Dos 10, você precisa guardar os 10. Você precisa fazer a coisa da forma correta, da forma certa. Nisso se estabelece a plenitude, né? Então, o quase, ele se dá porque quase você fez tudo o que tinha que fazer. E se você faz quase tudo, quase você chega ao seu objetivo. Mas nós precisamos chegar a um objetivo. Precisamos chegar à plenitude. Então, não é possível fazer as coisas pela metade ou fazer as coisas de forma passional e achar que dessa forma nós vamos alcançar o sucesso. O texto continua dizendo, então, e respondeu ele, faço-te ainda este favor, não destruirei a pequena cidade de que falas. Depressa, refugia-te lá, porquanto nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. E por este motivo que se deu a essa cidade o nome de Zoa. Assim que o sol se ergueu sobre a terra e Ló entrou em Zoa, Yahweh, o próprio Elohim, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Olhar para trás. O que isto de fato significa, além do sentido literal? Eu não posso olhar para trás, eu não posso olhar de onde eu vim, eu tenho que sempre olhar para frente. Isso tem um significado tão grande nas nossas vidas, irmãos. Você está olhando para trás? Eu tenho olhado para trás. Como é que nós estamos com os nossos pés? Os nossos pés se mantêm numa terra como Sodoma, como Gomorra, e eu estou falando no sentido figurado. O Eterno já nos deu a ordem, saia daí, não haja mais assim, não seja mais isso, não fale mais assim, mude, saia daí. E eu continuo ainda no local, eu continuo querendo olhar para trás no momento que eu saio, eu continuo querendo parar no caminho sem chegar ao destino que o Eterno tem para mim. O nome deste destino é nada mais, nada menos do que plenitude, é ter uma vida abundante, é ter uma vida que infelizmente a mulher de Ló não teve a possibilidade de ter, né? Porque ela se transforma numa estátua de sal. Então eu e você temos uma beleza nesta paraxá, na paraxá de hoje, com tantos ensinamentos, com tantas reflexões que nós podemos fazer das nossas vidas frente às coisas que aconteceram e que nós estamos vendo nesses relatos.
Continuando o texto, na manhã seguinte, Abraham se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença de Yahvé e contemplou as cidades de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície, e o que viu foi uma densa fumaça que subia na terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Elohim arrasou as cidades da planície, lembrou-se Yahvé de Abraham e tirou Ló do meio da desgraça. Destruiu as cidades onde Ló habitava. Ló partiu de Zoar, com as 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha grande receio de permanecer morando na pequena Zoar. Por esse motivo, instalou-se grande caverna das montanhas, ele e suas filhas. Certo dia, a filha mais velha propôs à filha mais nova: nosso pai já é idoso e não há nenhum outro homem nesta região que venha unir-se a nós, de acordo com o costume de todo mundo. Vem, façamos nosso pai beber muito vinho e deitemo-nos com ele. Assim, suscitaremos uma descendência de nosso pai. Portanto, elas fizeram seu pai embebedar-se com vinho naquela mesma noite, e a mais velha veio deitar-se junto com o pai, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita orientou a irmã: na noite passada eu dormi com meu pai. Façamos-o embriagar-se também nesta noite, e tu te deitarás com ele, a fim de que possamos preservar a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram muito vinho ao pai naquela noite, e a filha mais nova foi e se deitou com ele. Ló não tomou conhecimento quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A primogênita teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este foi pai dos moabitas de hoje. E a mais nova deu também à luz a um filho e chamou de Benjamim. Este foi o pai dos amonitas de hoje. Fico imaginando, né, o estudo das genealogias e a questão das continuidades das gerações e daqueles que vieram destas casas, né, dessa raiz. Né? Onde é que estão os moabitas? Onde é que estão todos esses povos do passado? Ame Israel, vive Israel. Israel se sustenta até os dias de hoje, mesmo com tantos países contra Israel. Bom, esse texto que fala sobre esse caso, eu hoje não queria muito explorar ele. Nós vamos dar seguimento à leitura do nosso texto, já no capítulo 20. Abraham, quando parte dali para a região do Negueb, foi viver entre Cádiz e Sur. Depois habitou mais algum tempo em Gerar, e ele dizia a todos que Sara, sua esposa, era sua irmã. Por que será? Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a como sua mulher. Certa noite Elohim veio a Abimeleque e comunicou: vais morrer por causa da mulher que tomaste, porquanto ela é mulher casada. Pesado, hein, irmão? Olha aí. Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, defendeu-se: mas, Senhor, vais matar alguém inocente? Acaso não foi Abraham que me alegou: esta é minha irmã? E não foi ela pessoalmente quem confirmou: ele é meu irmão? Ora, foi com boa consciência e mãos limpas que fiz isso. Então Elohim lhe esclareceu: bem sei que fizeste isso de coração puro, e fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocasses. O texto continua dizendo: agora, pois, devolve a mulher deste homem. Ele é profeta, intercederá por ti, para que vivas.
mas se não a devolveres, sabes que certamente morrerás com todos os teus. Aleluia. Shabbat Shalom, meu irmão. Continuando a leitura aqui. Abimeleque levantou bem cedo e chamou todos os seus servos. Contou-lhes tudo o que havia acontecido, e seus homens tiveram grande temor. Em seguida, Abimeleque convocou Abraham e lhe indagou: que nos fizeste? Que ofensa cometi contra ti para que atraias tão grande culpa sobre a minha pessoa e sobre o meu reino? Tu me fizeste como não se deve fazer. Abimeleque disse mais a Abraham: quem te aconselhou a agir dessa maneira? E Abraham replicou: eu disse para comigo, certamente não haverá nenhum temor de Elohim neste lugar, e me matarão por causa da minha mulher. Além disso, ela realmente é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe. Tornou-se minha mulher. Então, quando Elohim me fez andar errante, longe da minha família, eu roguei a ela: eis o favor que me farás. Em todo lugar em que estiveres, dirás a meu respeito que sou teu irmão. Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraham, e devolveu-lhe a mulher, Sara. E acrescentou Abimeleque: eis que a minha terra está aberta diante de ti. A Sara ele presenteou: estou entregando a teu irmão 1000 peças de prata, com o propósito de reparar a ofensa que lhe causei diante de todos os seus. Desse modo, todos saberão que tu és inocente. Então, em seguida, Abraham orou a Elohim, e Elohim curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, a fim de que pudesse novamente ter filhos, pois já havia tornado estéreis o ventre de todas as mulheres na casa de Abimeleque por causa de Sara, a esposa de Abraham. É impressionante a conexão, a história desenvolvida por conta de uma atitude que certamente traria a maior desgraça para Abimeleque. E também me chama a atenção sobre as questões finas do Eterno. Você passar pela obra, passar e você ofender áreas que você não tem conhecimento. O caso de Abimeleque, estava meio que inocente, né? Ele foi informado parcialmente sobre uma situação e o Eterno teve compaixão dele em avisá-lo, né? Mas ele foi condicionado em relação a essa situação. E Sara, ela é cuidada, ela é protegida nesse momento por conta da própria intervenção do Eterno em relação à ação de Abimeleque. Mas aí, Yahweh Elohim visita Sara, como dissera e fez por ela, como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraham, já idoso, no tempo que Elohim tinha marcado, ao fim que lhe nasceu gerado por ao filho que lhe nasceu gerado por Sara. Abraham deu o nome de Isaac. Abraham circuncidou seu filho Isaac assim que ele completou 8 dias de vida, exatamente como Elohim lhe ordenara. Abraham tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaac. Então declarou Sara: Elohim me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberem dessa história, muitos se alegrarão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraham que Sara ainda amamentava filhos? Todavia, eu lhe dei um filho em sua velhice. Ó, que grande declaração de Sara. E, como ela mesmo diz, quem diria, né? Quem diria? Quando você e eu somos abençoados, né? Sempre vem aquela pessoa, mas quem diria aquela pessoa conseguir alcançar seu objetivo ou receber uma graça? Quem diria? Ninguém diria.
E assim se estabelece os milagres do Pai eterno. Bom, na continuação do texto nós vemos a expulsão de Agar e Ismael, né? O menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que Isaac foi desmamado, Abraham deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraham, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo de seu filho Isaac, e pediu a Abraham: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaac. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraham. Contudo, ele não reorientou: não te lastimes por causa da criança e da tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o. Portanto, por Isaac é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Abraham levantou cedo, tomou alguns pães, um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-se com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesma: não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Elohim ouviu os gritos do menino, e lá do céu do Chamash, a voz do Malá, do mensageiro de Elohim, chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Elohim ouviu o clamor do menino, lá onde tu deixastes. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Elohim abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu o seu odre e deu para Ismael beber. Elohim esteve com o menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um frecheiro. Ele viveu no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Mitzrayim. Há um texto na palavra que fala sobre as maldições que são transformadas em bênçãos. Eu só vejo o contorno de Elohim na vida do homem sempre buscando recuperar ou retratar os seus caminhos, né? Então, quando Sara se sente ofendida, e nós vimos isso na Paraxá, e começa, depois que ela recebe, que Agar tem o filho, né, que tem a criança Ismael, Agar passa a tratar mal Sara, Sara se sente ofendida, e aí Abraham recebe a reclamação de Sara e diz assim: olha, Sara, o que eu posso fazer para ti é o seguinte: ela é tua serva, faz o que tu quiseres com ela. E Sara, ao invés de procurar fazer o corretivo e ser justa, não. Sara vai e, de forma com um nível de oposição, com um nível de revanchismo, vai e faz pior com Agar, né? E nós lemos agora há pouco a preocupação patrimonial de Sara, preocupado em que esse menino seria provavelmente um problema, e aí ela dispensa Agar, né? Então Abraham vai e pega um pouquinho de comida, pega pão, pega água, né? Diz: olha, vai Agar, vai embora. Imagina o que é você dispensar uma mãe e um filho que não tem a menor condição de viver, né, uma vida. Então, é de modo cruel. Essa postura de Sara e de Abraham me faz entender que o Eterno, ele busca ser justo e misericordioso. Quer dizer,
ele olha e diz assim, olha, vocês não vão ser a herança de Abraão, como será Isaac, mas vocês também serão uma grande nação. Você será uma grande nação, e é uma grande nação. A nação ismaelita, nós não conhecemos as tribos de Ismael. Se você perguntar sobre as tribos de Israel, você sabe de qual é salteado. Mas se você pergunta, e as tribos de Ismael? Quem são? Né? Nós praticamente não sabemos nem falar quem são os da tribo de Ismael. Mas essas tribos, elas ocupam e ocuparam um lugar na história. Inclusive o povo árabe, grande parte do povo árabe é dito como ismaelita. Né? Então eu falo sobre que pessoas que cometem injustiça, elas perdem o seu direito diante do Eterno. Por isso nós não devemos tratar, até o nosso inimigo nós temos que procurar saber como tratar. Eu não posso tratar o meu inimigo com injustiça. E foi o próprio Messias que disse, olha, ame os seus inimigos, faça o bem àqueles que te perseguem. E isso certamente você vai encontrar a sua coroa cravada de mais diadema, né? Eu não estou dizendo que eu devo ser complacente com aquele que quer me matar, mas aquele que me persegue, eu preciso orar por ele, eu preciso fazer com que ele entenda que eu não sou contra ele. O inimigo é inimigo porque acha que você é inimigo também, ele te enxerga como inimigo. Mas se você for com revanchismo, se você sempre reagir contra o inimigo, ele vai continuar pensando isso. Mas se você agir com amor, e se você agir com sabedoria, e você fizer coisas que o seu inimigo vai dizer, mas rapaz, esse cara eu fiz o mal, esse cara me respondeu com bem. O que nós estamos promovendo dessa forma, meu irmão? Estamos promovendo a shalom, estamos promovendo a paz. Então é um assunto muito delicado, porque você tem que saber a medida do amor, né? Eu vou amar o meu inimigo, mas eu não vou deixar que ele me fira. Mas eu vou amá-lo, eu não vou feri-lo, eu não vou matá-lo, mas eu vou impedir que ele faça mal para mim, mas eu vou continuar orando por ele. Quando Sara age dessa forma com Agar, ela abre um precedente, ela perde a razão. Quando Abraham despede a mulher, ele perde a razão. E todas as coisas que poderiam acontecer de bênção, o pacote de bênção não é completo, sempre vai faltar uma coisa ou outra por causa dessa postura. Então, é uma paraxá que traz para a gente muita reflexão desse ponto de vista. O verso 22 diz, naquela época Abimeleque veio com Ficol, o chefe de seu exército, propor a Abraham, Elohim está contigo, e tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Elohim que não me enganarás, nem a minha linhagem e a parentela, e que terás para comigo, e para com esta terra em que vieste como hóspede, a mesma consideração amiga que tive por ti. Ao que Abraham aqueceu. Sim, eu juro. Entretanto, Abraham reclamou com Abimeleque acerca de um poço que os servos de Abimeleque que tinha tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu, não sei quem pôde fazer isso, tu jamais me informaste a respeito, e somente agora ouço falar disso. Abraham tomou ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e ambos celebraram um acordo. Abraham pôs à parte 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe indagou, a que servem essas 7 ovelhas que puseste à parte? Ao que Abraham replicou, receberás das minhas mãos os 7 cordeiros, para que me sirvam de testemunha de que eu cavei este poço. E por esse motivo se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ali juraram ambos. Depois que concluíram essa aliança em Berseba, Abimeleque levantou-se com Ficol, o chefe de seu exército, e retornaram à terra dos filisteus. Abraham plantou uma tamareira em Berseba e aí invocou e adorou o nome de Adonai, o Elohim eterno.
e habitou Abraham na terra dos filisteus por longo tempo. E aí vem o sacrifício de Abraham, né? É o trecho também alto dessa paraxá. Passados esses acontecimentos, Elohim submeteu Abraham a uma prova, convocando Abraham, ao que redarguiu. Eis-me aqui, Adonai. Então Elohim lhe ordenou: toma Isaque teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Esse é o pedido. Verso 3. Abraham levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho, Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar de Elohim havia mostrado. No terceiro dia, Abraham, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Elohim havia determinado. Abraham ordenou aos seus servos: vocês vão permanecer aqui com o jumento. Eu e meu filho iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraham tomou a lenha do holocausto e o colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai: Abraham, meu pai? Ao que replicou prontamente Abraham: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraham: Elohim proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Elohim lhe apontara, Abraham construiu o altar e dispôs a lenha. Depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraham estendeu a mão e apanhou a faca para imolar o filho. Entretanto, o malado de Adonai o chamou do chamai: Abraham, Abraham! Ao que prontamente respondeu Abraham: eis-me aqui, não estenda a tua mão contra o rapaz. Ordenou o malá: não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Elohim, porquanto não me negaste o teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraham erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraham um carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraham deu àquele lugar o nome de Yahweh-Jireh, o Yahweh proverá. Por isso, até os nossos dias se diz: no monte do Yahweh se proverá. O malá de Yahweh bradou uma segunda vez do céu, clamando: Abraham, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahweh, porquanto me oferecestes este gesto, não me negando o teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos. Eu te cumularei de bênçãos e te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha sobre o mar. E tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio de teus inúmeros descendentes, serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedecestes. Então retornou Abraham aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a habitar. Na parte final, em Maftir, nós lemos: a descendência de Nacor. Algum tempo depois desses acontecimentos, disseram a Abraham que Milca também dera à luz a filhos e a seu irmão Naor. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésed, Razor, Pildas, Gidlaf e Betuel, pai de Rebeca. Esses foram os 8 filhos de Milca, que deu a Naor, irmão de Abraham. Além disso, Reumá, concubina de Naor, também lhe deu
os seguintes filhos: Tebá, Gaam, Taás e Maaca. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós temos finalizada a leitura da Paraxá com esse desfecho da vida de Abraham e Isaac. E sempre é muito rico nós analisarmos, ano após ano, sobre o sacrifício que Abraham fez, esse sacrifício, por mais que o Malá tenha impedido, né, mas Abraham executou, ele imolou no seu coração, ele entregou aquilo que ele mais amava, que era um filho raro, a coisa mais preciosa na vida de Abraham era esse menino. Dizem alguns estudiosos que esse menino já era um homem, na verdade, de quase 40 anos. Não um menino, não uma criança, e muito menos um rapaz. O momento em que ele pergunta pelo cordeiro e Abraham diz: o Eterno proverá, Adonai Yahweh proverá, ele não vê nada e logo após ele é amarrado. Ele se entrega também. E existe uma comparação, a gente pode dizer assim, uma prefiguração muito próxima àquilo que aconteceu com Machia. Né? Machia se entrega, o Eterno entrega, assim como Abraão entregou o seu único filho preciosíssimo, também Elohim entrega o seu filho amado, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós vemos o milagre, né? Aquilo foi um teste, assim como também eu e você somos testados. Abraham estava passando por uma prova, estava passando por um teste. Talvez a gente sempre erre nas perguntas quando nós estamos diante das situações mais difíceis. A gente tem mania de perguntar por quê. Por que isto está acontecendo? Quando, na verdade, a pergunta mais adequada é: para quê? Para quê? Para qual propósito nós estamos passando por esse momento difícil? Nós estamos sendo provados. E qual é o propósito? Sempre o propósito é de aumentar a nossa qualidade de vida relacional com o nosso Elohim, sempre de melhorar essa relação. Né? Se tu cuidas das coisas do Pai, o Pai vai cuidar das tuas coisas, meu irmão. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Às vezes a gente fica muito preocupado com a nossa vida. A Escritura diz: aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida, achará. Né? Parece ser um trocadilho simples, mas não é não. É um trocadilho ou uma verdade poderosa sobre você entregar aquilo que você mais ama diante do Pai e cumprir o mandamento que diz: e amarás Adonai, teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua intensidade, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Então, eu entendo que quando eu me preocupo com as coisas de Elohim e eu entrego o bem mais precioso que eu tenho, que é a minha família, nesse processo onde eu descanso o meu coração, eu preciso descansar, aprender a descansar o meu coração. E ele vem e cuida de nós. O texto na Brit também diz: lancemos sobre Elohim toda a nossa ansiedade. Tudo aquilo, toda a nossa preocupação, nós devemos lançar sobre ele. E ele tem cuidado. E aí ele faz uma comparação: olhai os dias dos campos. Nem Salomão se vestiu de uma maneira tão bela. Olha os passarinhos que não guardam comida para amanhã e vocês estão preocupados em pegar esse maná no sábado. Estão preocupados em pegar maná no sábado. O maná do sábado não é bom, meu irmão. Na sexta-feira ele te dá dobrado. Na sexta-feira ele te dá abençoado. Então não tenha dúvida de que uma hora
você e eu vamos entender de uma forma mais plena ainda, mais planificada sobre os 6 dias que nos é ordenado a bênção do trabalho e no sétimo o descanso, né? Que essa paraxá nas suas várias nuances venha trazer para esse Shabat muita riqueza, muita meditação e que nós sejamos grandemente abençoados. Meu amado irmão, quero te dar a oportunidade para você falar, né, e pelo que você acompanhou dentro da nossa paraxá, sobre as riquezas do Pai Eterno. Quero te deixar aí à vontade para esse Shalom, meu irmão. comentário. Shalom. Shabbat Shalom. O que eu pude observar, né, em toda, digamos assim, pelo que eu conheço da história de Avraham, é que ele passou por um teste, né? Além dele ser escolhido para dar origem à nação israelita, né? Ele é o pai Abraham. Ele passou por uma situação que eu acredito que nem ser testado dessa forma, em imolar o seu próprio filho, né? Para não dizer matar, na verdade, usando um termo mais realista, mais chocante, matar o próprio filho ali em cima, digamos, de um Sim, monte de pedras, né? sim, Me faz ver que tudo aquilo ali tinha um propósito, de nos mostrar sim, o grau de fidelidade que o homem ele pode atingir diante de Adonai, né? verdade. É inimaginável isso. Eu fico pensando de todo. Ele não dormiu. Eu creio que ele não dormiu. Ele se levantou cedo, né? Eu creio que não tem como dormir, meu irmão, uma situação dessa. E eu fico imaginando a nossa pequenez diante de um teste desse. Nós não aguentaríamos, eu acredito que eu não aguentaria. Eu não sei. É muito. É inimaginável. Eu não consigo prescrutar a dimensão de uma situação dessa. O Eterno me pedindo para imolar meu próprio filho em uma prova de amor e fidelidade a Ele é uma coisa muito forte. E eu me coloco assim, eu peço a Ele que ele, ele pode até me testar em outras coisas, mas numa coisa dessa, eu diria, Pai, eu sou muito pequeno, eu não aguentaria. Eu creio que eu não aguentaria, não aguentaria, meu irmão, um É, teste desse. E Abraão, porque ele é o pai da fé, né? Ele foi testado de uma forma brutal. Isso é muito brutal. Eu vejo por esse lado, sabe? é verdade. E depois foi um milagre. Tudo que aconteceu na vida dele foi um milagre. E tudo que acontece também na nossa vida, embora nós não percebamos, muitas das vezes também é um milagre. Eu fico imaginando os 2 anos da pandemia que eu fiquei desempregado, eu fiquei sem produzir um centavo, porque eu estava desempregado. Eu peguei uma erisipela, eu fiquei mais de 7 meses, 8 meses, Sim, me recuperando de uma erisipela. Um pão em casa, nunca faltou o pão de cada dia, o café. Chegava o meu irmão, a minha mãe chegava com compras, nunca faltava, né? Até o Yamin aqui em casa me perguntava, Tutu, como é que tu estás aí? Como é que tu tá? O meu irmão chegava uma vez, conta para pagar de luz, quando meu irmão com R$ 400 na mão me deu, tá aqui, ó, para pagar a luz. E tudo isso eu reconheço que é a bênção de Adonai. Tudo isso, é tudo isso. É a verdade. bênção, ele me abençoando de uma forma singela, uma coisa tão singela, né? Da onde eu não esperava receber ajuda, eu recebi. E isso foi bem antes de conhecer a comunidade, né? Sim, E eu chego à conclusão que
O que Abraão passou é para mostrar o grau de fidelidade e o grau de comprometimento que ele quer ter conosco, o grau de relacionamento que ele quer ter conosco, né? É uma história verídica muito chocante. Verdade. Eu não consigo imaginar assim, o que Abraão sentia a caminho daquele local, desde quando ele recebeu a vontade de Adonai até aquele momento, né? Eu creio que foi um controle muito grande. E por coisa, ele não falou para Sara, ele não falou para ela o que ele ia fazer. Com certeza não falou. Que nem tudo o marido, nesse caso, eu acredito que ele deve falar para sua esposa, né? Porque ela seria a primeira a se agarrar com Ela não Isaac e dizer: Tu não vai suportaria. levar meu filho. Ela não Ela não suportaria. suportaria, meu irmão. Não Mas, suportaria. mas ele confiava E plenamente, né? Ele confiava plenamente. confiava. Era uma fé cega, uma imuná cega em Yahweh. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E claro que hoje ele não vai fazer isso com a gente, porque ele fez com o próprio filho. É, Ele fez com o seu próprio filho. Ele passou por essa dor. Ele passou por essa aflição. O próprio Adonai passou por isso. E aí eu lembro o que ele fez. Agora, o filho dele foi até as últimas consequências. Ele foi até as últimas consequências, né? Mas eu creio que até Abraão acreditava que Isaac pudesse ser ressuscitado. Ele acreditava nisso. Eu acredito. É olha, isso que eu tinha para falar, meu irmão. amém. É incrível. Essa É, passagem é incrível. é muito. O que também me chama atenção, Paulo, na tua fala, e enquanto falavas eu pensava um pouco sobre os níveis de, de sacrifício que nós fazemos. Existem níveis de sacrifício pessoais que nós fazemos, né? Enquanto o mundo ele vive de uma maneira, nós vivemos de uma forma na contramão dessa maneira, né? Enquanto o mundo diz, seja desonesto, faça as coisas da forma como você, para que você se dê bem, né? Não seja tão honestinho não, né? Então, nós andamos numa contramão e nós sacrificamos isso. Então existe um nível de sacrifício, né? O próprio fato de você buscar o Pai Eterno, você é chamado a esse sacrifício. Lá em Romanos 12, né? Paulo fala: olha, irmãos, eu rogo-vos pelas compaixões do Pai Eterno que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, puro, agradável diante de Elohim. Então a nossa própria oferenda na presença do Pai Eterno é de uma oferenda sacrificial, né? Nós estamos apresentando esse sacrifício, dizendo não ao pecado, dizendo não a nós mesmos. Aquele que não negar-se a si, né? Não é que a Escritura fala, eu preciso negar-me a mim mesmo. Então existe um nível de sacrifício que nós não estamos no nível de Abraão, né? Quando ele resolveu de forma terminal obedecer o Pai Eterno. E ele teve, o texto fala que por conta desta obediência, Abraham abençoaria todas as nações da terra e todas as consequências de bênção viria sobre ele. Todas as consequências de bênção. Mas será que essa condição é uma condição sine qua non? É uma condição somente para Abraham? Será que essa condição da consequência da bênção não é também para aqueles que se colocam na mesma postura, buscando ser justo, buscando obedecer a Torá, fazendo a vontade do Pai Eterno? Certamente que sim. Certamente nós teremos essas bênçãos aí é, completamente estipuladas na presença do Pai Eterno. Meu irmão, então vamos fazer uma oração final e vamos finalizar nossa breve meditação desta manhã, né, que o Pai Eterno venha nos abençoar Amém. ao longo desse Yom. Pai Eterno, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, por esse momento, que Tu venhas abençoar meu irmão, minha irmã,
todos aqueles que puderam estar e estão conosco através dessa transmissão. Venhas a enriquecer cada um de nós, Pai, na medida da liberação da Tua revelação, Pai. Fica conosco, nos abençoando no nome de Yeshua HaMashiach, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Amém.